Bem, pessoal, nesse momento eu tenho feito muito vídeo das doenças infecciosas que têm acontecido e a dengue, sem dúvida nenhuma, e a Covid tem sido muito falado. E nesses vídeos muita gente perguntou: Júlio, é possível você pegar dengue e Covid ao mesmo tempo? Isso torna mais grave? Isso não torna? Né? Quais são os sintomas? O que é que tem de diferente para ser feito? Primeiro, a resposta é sim, é possível. E agora eu vou entrar em detalhe o porquê isso é possível e o que é que deve ser feito e que o risco realmente é maior e quais são os detalhes que você vai ter que imaginar. Em primeiro lugar, a gente está vivendo surtos de doenças infecciosas. Então, é possível acontecer coexistência, porque uma doença você pega de um jeito, outra você pega do jeito e o vírus vai agir diferente no seu corpo. Então é possível sim isso acontecer, né? Lá atrás, quando a gente está vivendo o boom da pandemia, isso acontecia com uma frequência maior, mas mesmo assim a gente sabe que o vírus da Covid está circulando e a gente vive ainda, quando a gente olha dados da Infogripe, casos positivos, a gente vive sim ainda uma alta de casos de Covid, menos do que era antigamente, mas ainda continua, ainda mata muita gente a Covid, né? Quando você pensa em dengue, você tem muita gente infectada, né? Mas uma baixa letalidade, poucas pessoas morrem por dengue, comparado ao número de pessoas que se infectam, e ela é muito menos letal do que a Covid. Por isso, hoje, o que mais mata dessas infecciosas, né, gripe, Covid, vírus respiratório e dengue, é ainda a Covid. Quase 80% dos quadros respiratórios que precisam de internação por vírus, ainda que morrem, são causados pela Covid, né, que infecta ali quase metade pela Covid. Então, vamos lá. Se você está infectado com a dengue, né, ou está infectado com o Covid, nada impede que você se infecte do outro vírus. Então essa coexistência é possível. E tem vários relatos na literatura, você encontra até na imprensa também vários casos de pessoas que tiveram as suas doenças. Inclusive até casos de 3 doenças, a gripe incluída, mas eu vou dar destaque dos 2, né? Júlio, o que é feito de diferente? Os sintomas elas são parecidos, então às vezes pode dar febre, pode dar mal-estar. Então é um fator a mais confundidor. Lembrando que dengue tem mais mialgia, dor articular. Então isso pode ser um fator confundidor, porque é um pouco diferente da Covid. Na Covid dá sintomas muito de vias aéreas respiratórias, tipo um resfriado, coriza. Na dengue isso não é comum. Então se o paciente está com tudo junto, é possível sim. Primeiro aspecto, né, que piora um pouco, né, para o paciente, é porque ele vai ter o sistema imunológico dele agindo em 2 doenças diferentes. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o aspecto do diagnóstico, porque vê vários sintomas. O terceiro aspecto é que só com teste para você confirmar isso. Aí a gente tem o primeiro problema no Brasil, porque a gente tem dificuldade de conseguir o teste, os testes rápidos são pagos, muita gente não consegue pagar, né? E o teste de dengue nem sempre também é simples de você conseguir. Se for possível você testar os 2 positivos, você tem que reforçar a questão dos sintomáticos, lembrando que no caso do dengue, em especial por causa da dengue grave ou a dengue hemorrágica, você evita alguns remédios. Em geral, os anti-inflamatórios você evita, né? Você evita o AS também, você evita o corticoide também. Então, se você está com as 2 doenças, né, ou suspeita de estar com as 2 doenças, toma mais a dipirona, paracetamol, que vai ser menos risco para você, né? Outro aspecto, fica mais atento nos sinais de alerta. Piorou a respiração, começou a ter manchas pelo corpo, né? Está mais prostrado do que o habitual, procura serviço de emergência. Em especial se você é adulto da terceira idade, acima de 60 anos, que são onde acontecem as maiores complicações, em especial da Covid. Lembrando, existe sim tratamento especial para essa população de terceira idade, que evita as formas graves, né? Os tratamentos precoces, né? São tratamentos, né, que já têm validação. Paxlovid são remédios que passaram por fase de estudo, né? Não aquelas drogas que o pessoal falava antigamente, a gente comprovou hoje que não funciona, né? Então, e são liberados pelo SUS, né? Caso tenha sintoma, procura, faz o teste, veio positivo, está em grupo de risco, especial terceira idade, e ainda mais se tiver com as 2 doenças, né? Procura ajuda que o médico vai avaliar se necessário ou não para esses grupos específicos esse tratamento, tá bom? Nada de desespero, a maioria das pessoas vão passar bem por isso, né? A Covid é um pouco mais grave, né? Por isso que mata mais do que a dengue, mas a dengue está acontecendo com a frequência maior, e se você está com as 2, o tratamento vai ser dessa maneira. A maioria das vezes sintomático, e você vai passar bem por isso. Mas sempre fica atento, se está com as 2 doenças, a chance de complicação é maior. Espero que tenha ajudado.